Olá, boa tarde. Bem-vindos ao nosso canal. Nesta tarde, iremos estar falando sobre o tema terapia floral. Vou só colocar o título aqui. Hoje vamos estar recebendo uma excelente profissional. Ela trabalha com a terapia floral há mais de 7 anos. Também é formada em administração de empresas, empresária, sócia na Clínica Médica e Saúde, que fica localizada no centro de Porto Alegre. Também atende várias cidades do interior aqui do Rio Grande do Sul, como Dois Irmãos, Caxias, entre outros. Realiza palestras para grupos interessados sobre o assunto Roda de Flores. Hoje vamos estar aprendendo um pouquinho então, sobre os florais, como eles agem no nosso organismo, qual é a sua importância. Eles têm inúmeros benefícios e vão nos trazer coisas positivas para a nossa mente, para o nosso estado do corpo. Então a gente vai aguardar um pouquinho para ver se ela entra. Vocês podem estar mandando nesse meio tempo algumas perguntas que a gente vai estar respondendo. Bem-vinda, Pietra. Seja bem-vinda, Graça. Vamos estar recebendo a Rose Vieira, essa excelente profissional. A gente vai estar aprendendo um pouquinho, conhecendo, né, como os florais atuam, qual a sua importância, falar como é o atendimento terapêutico, como funciona tanto no presencial como no online. Sejam bem-vindos todos. Boa tarde, Cristina. Vai ser uma tarde muito proveitosa. Vamos aprender essa terapia, que está crescendo cada vez mais no mercado. E se o pessoal tiver dúvidas, podem ir perguntando ao longo da nossa conversa, que a gente vai respondendo. Boa tarde, bem-vinda, Dani. O pessoal está chegando, daqui a pouquinho a Rose entra aqui para o nosso bate-papo. Vocês conhecem o floral? Já viram falar? Quem não conhece vai ter essa oportunidade de poder conhecer esses benefícios. E o mais importante deles é que eles são totalmente naturais. Uma ajuda natural. E pode ser trabalhada com várias complementares de várias atividades, que nem no meu caso, que eu sou nutricionista, eu posso estar também oferecendo para o meu cliente esse tipo de alternativa, caso eu acho que ele precise para complementar. Posso estar indicando o terapeuta floral para poder auxiliar no tratamento. Serve também como essa alternativa. Bem-vindos todos. Vamos aguardar um pouquinho para ver se a Rose vai entrar. Aproveitando a Roseta, aproveitando essa tarde de sol, tarde com esse calorzinho, para a gente aprender um pouquinho mais. Então, vou colocar ela ao vivo aqui no nosso bate-papo. A Graça botou que está usando óleos essenciais terapêuticos, também é ótimo. Boa tarde, bem-vinda, Rose. Tudo bom, Marise? Tudo bem, bem-vinda ao nosso bate-papo. Obrigada, muito obrigada pelo convite, estou bem feliz. Falar um pouquinho de floral é sempre bom, né? Eu que agradeço, né? E o teu conhecimento, a tua experiência é ouro, né, pra gente. Tá doando um pouquinho do teu tempo do dia corrido para poder estar falando um pouquinho pra gente, né? Ah, que bom, é um prazer, né? Sempre que a gente fala de coisas boas, naquilo que a gente acredita, que a gente faz com amor, é sempre gratificante, né? Sim. Então, eu estou aqui com o maior prazer, né, para trocar. Na realidade, a gente não ensina, a gente troca, né? Uhum. Então, falar um pouquinho da filosofia,
dos florais, como é que eles agem, enfim, né? Toda a introdução que tu Eu estava falando já fez. pro pessoal antes, né, como é que mais ou menos a gente vai falar, os assuntos, as perguntas, e te apresentando, né, dizendo que tu é empresária da Clínica e Saúde, também trabalha como floral lá, né, e também faz vários cursos na cidade do interior, também atende. Isso. Eu digo assim que é o meu equilíbrio, né? Porque lá na clínica, atuando como empresária, enfim, né? A gente trabalha muito com a questão mais mecânica, com a questão mais mental da coisa, né? Aham. O nome traz a questão do equilíbrio, né? Aquela questão do estar junto, de falar de emoções, de falar de sentimentos e como é que a gente pode transformar e ajudar as pessoas a distraírem delas as virtudes, né? Para poder Sim. dar conta da sobrecarga, né? Das questões do dia a dia, né? Ah, isso é Então é ótimo. mais nesse sentido. E a gente está vivendo uma situação hoje, né, que nos obriga a sermos criativos, né? A lidar com o novo, né? Como é que a gente Agora vai lidar com esse precisa, né? novo? Então, tem muita incerteza, tem muito medo, né? Então, como trabalhar os florais? Então, isso também aparece em consultório, isso também aparece nas consultas online, E do né? momento que está atendendo presencial e online também, né? E presencial e online, né? Daí é como o cliente se sente à vontade. Sendo presencial, tomar os cuidados importantes nesse momento, né? De segurança para todos, né? E online é aqueles que conseguem ter uma privacidade, falar e ter essa troca, mesmo à E distância, eu né? sempre gosto de fazer, até nas minhas outras lives, a gente falou bastante dessa questão online, que acaba sendo quase a mesma coisa que o presencial, né? O pessoal às vezes acha que faz diferença, mas na verdade consegue ter a mesma conexão, né? Tem uma conexão muito importante, sabe? É claro que o presencial a gente consegue observar algumas Sim. coisas, né? Então, muitas vezes o cliente chega com uma queixa, né? De uma situação que ele vive, de um comportamento ou de algo que está fazendo mal, e talvez o comportamento dele na observação, nos trejeitos, ele se sente mais acolhido e acaba Sim. no outro ambiente, né, se soltando. Mas vai muito de acordo com o que o cliente quer, né? Aham. Então tá, a gente pode E iniciar então para o pessoal conhecer um pouquinho, quem não conhece, conhecer um pouquinho dos florais, do teu trabalho. Então, qual a importância dos florais e o que que eles são, na verdade? o trabalho da terapia floral, ele é um trabalho muito minucioso, né? Ele trabalha basicamente com essências florais, né? Então, o que que são as essências? São extratos líquidos de flores, né? Trabalha com a energia da planta, a energia da flor, e de acordo com o comportamento com que a pessoa quer trabalhar, a gente indica uma essência para a pessoa tomar de acordo com o indicado. Então, são extratos, eu vou mostrar aqui para vocês. É, Eu estava dizendo para o pessoal que o benefício, o mais importante dele é que, além de todos que ele tem, ele ainda é natural, extremamente natural, né? Ele é natural, ele não tem nenhum componente químico, né? A única coisa que tem nele aqui é o brand, que é o conservante, né? E as gotinhas das essências das flores. Uhum. Ou seja, de acordo com. Na realidade, isso foi sistematizado pelo Dr. Bach, anos atrás, na Inglaterra, né? Então, foi feito todo um estudo da planta, um estudo da flor, aonde ela nasce, quanto tempo ela fica, é, 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 qual é o comportamento da planta. Isso se chama assinatura da planta, né? Uhum. De acordo com a assinatura, a gente percebe que aquela planta, a gente pode trabalhar a questão de coragem, a gente pode trabalhar a questão é, de tristeza, aquela planta ela vira para o sol, ela se esconde, ela nasce de noite. Então, é toda uma situação que tu consegue Sim. trabalhar junto com o comportamento do cliente, sabe? Cada jeito Com as da planta características, também vai ser compatível com o jeito do cliente. porque todos somos energia, né? Uhum. Então, assim, esse aqui é uma essência, tá? Essa aqui é a essência estoque, né? Então, a essência direto lá é onde tem as gotinhas que são necessárias para fazer o, o, o floral do cliente, né? Então, a gente pode usar até 6 no máximo, pode usar muito. A gente
percebe como é que ele tá e vai indo, como a gente fala assim, que nem cebola, sabe? A gente vai indo devagar, de acordo com o que o cliente quer tratar, Sim. mas vai indo em camada, né? Então a gente tem que ter muita empatia, né? Nessa troca, para poder perceber, bom, esse cliente está nesse momento precisando de um acolhimento para poder liberar a virtude que ele precisa para poder vencer aquele desafio, né? Ou que ele quer mudar, né? Então, na realidade, eu diria, né, Marise, que os florais, eu diria, não todos, né, nós trabalhamos com isso, a gente trabalha com floral para buscar sempre o equilíbrio, né? Aham. Porque a gente fica muito no mental, aí raciocina, mas tem um outro lado nosso que fica ali escondidinho, né? Que quer uma atenção. Então, como a gente vai fazer para trabalhar isso no cliente, né? Sim. Então, esses florais, eles trazem a questão dessa virtude, eles trazem a questão, bom, o que eu estou precisando? Agora é coragem, né? Vamos dizer. Coragem para estar aqui fazendo uma live. Então, eu já tomei meus mínimos antes, né? Então, assim, porque é tudo novo também, né? Teve uma pergunta aqui Então, da Davi, perguntando, tem algo para dormir melhor? Deve ter, com certeza, né? sim, é que na realidade, quando a gente, né, Davi, quando a gente trabalha a questão do equilíbrio, quando a gente está sintonizado, a gente consegue resolver o que está nos incomodando através de uma terapia, através tomando o remédio certo, de acordo com o que manda, né, como manda tomar o floral, a gente dorme melhor, Ah, né? sim. A questão é que às vezes a gente tem que ir aos poucos até chegar naquela situação que Aham. realmente está incomodando a gente, né? Então, assim, às vezes a gente consegue, em 2, 3 sessões, identificar o que de fato está incomodando. Então, Aham. a pessoa relaxa, a pessoa consegue, então, Já se acalma se. naturalmente, né? Consegue ir se acalmando e naturalmente acalmando Sim, as outros sim, sentimentos, né? sim, né? Porque, na realidade, o floral, ele trabalha muito a questão do autoconhecimento, né? A pessoa se conhece, né? E começa a lidar melhor com as suas questões, Uhum. né? E começa a pegar o que ela precisa para poder seguir firme, né? Pela vida, que afinal de contas a vida da gente não é uma coisa assim, né? Linear, né? Ela tem altos e baixos, né? Então como Uhum. é que eu vou lidar com tudo isso, né? Então é mais nesse sentido, né? Aqui a gente tem outra Ah, pergunta, o floral tem ligação com a aromaterapia? o que que acontece? São terapias complementares, Uhum. né? Que a gente chama. Hoje são chamadas assim de práticas integrativas complementares. Uhum. A aromaterapia, a terapia com floral, reiki, cristaloterapia, tem várias terapias que trabalham a questão energética, né? Então elas Uhum. se complementam, né? Então a aromaterapia é maravilhosa, eu também adoro aromaterapia, trabalha a questão dos aromas, é pelo sentido do olfato, Sim. né? E de forma sutil toca a gente, né? Então assim, como é que as pessoas perguntam como é que o floral age, já que ele não tem nada químico, né? Bom, o floral ele age. Eu sempre dou um exemplo assim, né? E a gente já falou sobre isso em outras ocasiões. Quando tu escuta uma música bonita, aquela música te toca, né? Uhum. Aquela música toca, aí te dá aquela emoção. Então, como é que aquela música te tocou, né? Porque tu tem uma emoção, tu tem todo o teu sistema, né? Mas Uhum. aquilo te tocou de alguma forma. E o cuidado com o floral é isso. Toda vez que tu tá tomando tuas gotinhas, 4 gotinhas, 4 vezes ao dia, de acordo com o sistema, claro, né? Sim. 4 vezes ao dia, quantas gotinhas, tu tá te cuidando. É um ato de amor contigo e tá inundando a Sim. tua alma com a informação daquilo que a tua alma precisa. Então, é limpar a mente da gente para ouvir o que a alma quer. Uma coisa que eu É acho que bem o interessante. pessoal pode ter dúvida quando a gente fala em terapia floral, quando a gente procura, por exemplo, na internet, aparece vários tipos de sistemas, né? Tem vários tipos de sistema Sim. dentro da terapia floral. Qual que é o que tu usa, assim? Qual que é o teu ramo de trabalho? Na realidade, assim, a gente trabalha com diversos sistemas, né? Que a gente chama são sistemas. Então, hoje, assim, por exemplo, o que eu tenho em casa são os Dr. Bach, né? Eu tenho as 38 essências, 39 essências de Dr. Bach, e essas eu tenho em casa, mas de acordo com a resposta do cliente, de acordo com a situação do cliente, Uhum. o terapeuta pode escolher, vou trabalhar com Bush, com o da Califórnia,
com os de Minas, que são maravilhosos. Nós temos florais do Sul, do Uhum. Tiasal. São excelentes sistemas que trabalham os mesmos temas, percebe? Sim, Então, às vezes tu sente, quer trabalhar medo, aquela pessoa está com muito medo. Aí eu posso pegar um floral, fazer uma, né, indicar para o cliente, então, na farmácia, né? E aí vai trabalhar, pega uma essência de cada, né? Ou daqui a pouco eu resolvo, não. Acho que uhum. agora a gente pode com outro sistema, Sim, né? Então, é muito assim da intuição também, né? A gente está ali escutando o cliente, às vezes ele chega pedindo uma coisa, e aí quando a gente termina, a pode sessão é ser a outra. outra, né? Uhum. A pergunta teve Então, uma pergunta ali que perguntou se, deixa eu passar aqui, ver se eu consigo ver. Quem pode prescrever florais e se é perigoso tomar por conta própria? não, é assim, até muito boa pergunta, até mesmo porque assim, ó, o floral ele não tem dependência, não tem nada químico, ele não interfere em outros tratamentos. A pessoa pode tomar, na realidade, o floral por conta própria? Pode. Né? O Dr. Bach, eu até trouxe um livro aqui para indicar para o pessoal. Dr. Bach já dizia: cura-te a ti mesmo, né? Então, te Uhum. conhece e te cura. Então, a pessoa pode tomar. No entanto, o que acontece é que a gente tem o nosso mental que fica trabalhando, trabalhando, e a gente acha que tem, muitas vezes, que tratar alguma coisa que não é bem aquilo ainda, né? Uhum. Talvez a gente tenha um pouco mais, né? Então, o floral, ele complementa uma terapia por conta de que a pessoa tem um espaço que ela pode falar, um Sim. espaço que ela pode considerar suas questões, ela traz e a gente vai indo, né, devagar. Então, não faz mal, pode tomar. No entanto, fórmulas prontas para pessoas, assim, todo mundo tomar a mesma fórmula, acaba meio que fazendo com que todo mundo seja igual e não é. A Sim. gente trata o indivíduo É com as suas individualizada, né? questões. Exatamente, é uma visão holística da pessoa, né? Uhum. Então, Sim. mais nesse sentido, né? É, algumas Tinha perguntas a outra. gente pode responder depois, que daí a gente já ia falar, né, sobre esse assunto. Eu acho que tu podia comentar um pouquinho como que os florais ele acabam agindo no nosso organismo e nas emoções. Tu falou já um pouquinho, né, como é que eles agem, mas assim, por exemplo, mais especificamente, a pessoa tem uma sensação de medo agora, por exemplo, que a gente está vivendo esse período de quarentena. Tem muita gente que sente ansiedade e ao mesmo tempo depressão, medo. Como é que eles podem trabalhar isso? É, então, é de conversar, porque muito do que a gente está se conectando com o que está acontecendo aí fora, né? Uhum. Então, assim, se eu sou uma pessoa controladora, uma pessoa que sei que eu vou fazer amanhã, que eu estou me preparando, daqui a pouco chegou esse vírus, né? E botou tudo terra De abaixo, uma hora né? para E outra. agora? E agora? Como é que eu, controladora, vou fazer isso? E eu que estou acostumada a olhar para fora, daqui a pouco tem que ficar dentro de E casa, não olhar tem para nem mim, previsão para o futuro, não tem nenhuma previsão, né, de quando que vai voltar. tá? Então a gente trabalha muito assim, olha, a gente faz um composto para aquela pessoa, ver quais são as emoções que estão aparecendo, a desorganização interna, né? Para que ela tenha mais fé que vai passar, porque tudo vai passar, Uhum. né? Então a gente dá alguma essência para trabalhar medo, para trabalhar essa questão de flexibilidade, que agora nós temos que ser bem flexíveis, né? Sim. No sentido de que, bom, agora está na hora de eu criar, né? Então eu vou criar e o que que eu vou ganhar com tudo isso, né? Então assim, a gente vai ganhar experiência, a gente vai ganhar força, a gente tem que ter fé, né? Então o floral ajuda nesse sentido, A gente tem que estar né? aberta a coisas novas, né? Agora a gente tem que tentar achar essas coisas novas, né? Que a gente fala do novo normal, a gente tem que se habituar nele. Sim, exato. Então é acalmar nosso, o nosso corpo, acalmar a nossa alma, né? Ter um momento nosso. E aí tomar o floral que vai ajudar nesse sentido. Aham. Então, ele acalma, dormir melhor, a gente respira melhor, a gente se conecta com o que a gente está, o que a gente tem de melhor, né? O que a Sim, gente precisa para acontecer isso e outras tantas coisas que estão aparecendo junto, né? sim. Com isso, né? E Então, mas pode falar. não, pode perguntar. Só para continuar assim o nosso papo. Por exemplo, qual na terapia, né, que o cliente vai procurar, qual o papel do terapeuta e o papel do cliente na terapia?
Ah, importante. Importante isso, porque às vezes a gente tem que desmistificar a questão de que eu vou tomar um remédio e ele vai curar todas as minhas questões, né? Sim, Então, assim, eu preciso ter coragem, eu preciso, tá, então precisa, mas nós vamos precisar trabalhar isso junto. Por isso que é importante o papel do terapeuta, ele vai escutar, ele vai trabalhar as suas questões contigo no ritmo do cliente. Então, é uma escuta atenta. Tem toda a questão da confidencialidade, que não precisa nem dizer, né? Porque isso é o princípio básico. Então, assim, tem essa escuta, tem a atenção, tem a continuidade, apontar, olha só, na outra sessão, como é que atuou esse floral. Agora, por parte do cliente, tem o compromisso dele de sim. tomar o floral, Não né? é assim, De né? Eu vou fazer o tomar, não vou precisar fazer nada. Não, a pessoa também tem que estar junto ali, né? pessoa. Isso. E às vezes também acontece, é uma coisa que eu escuto, é assim, eu não quero floral para chorar. Não quero. Eu digo, não tem lágrimas no floral, né? Sim, A essência vai trazer aquilo que a tua alma precisa. Se chorar um pouquinho, nada que vai, né? sim, Qual o problema, né? Então, a gente trabalha essa questão do papel do paciente, do cliente, se comprometer com o tratamento, se escutar, observar seu corpo, observar suas reações, anotar, sim. né? Então, assim, trazer para o site terapêutico isso, né? Trazer como é que se sente. Às vezes é difícil a gente conseguir tirar do cliente, assim, o que ele sente, né? Sim, É porque é aquela coisa, eu tenho, tá, mas como é que tá te sentindo com lá no relação a fundo. isso? Então, como é que tá te sentindo? Ah, incomodado, irritada, né? Aí vai Às vezes as conversando. pessoas às vezes as pessoas trazem sonhos, né? E a gente trabalha a questão de sonho também. Dá Sim, para trabalhar de várias formas. Então, assim, quando o cliente está comprometido, o resultado é. E também, assim, atende criança, a gente. A criança eu atendo, assim, mas quando é pequenininho, mais através da mãe. isso é Adolescente, importante, né? A criança também pode estar tomando floral. pode, claro, quando é pequeno, aí eu não coloco assim, o conservante, né? Mas assim, quando é pequeno, a gente pode botar na banheirinha, na banho no bebê na água com floral, né? Dá para a mãe também tomar floral. Então, e criança responde muito rápido. Sim, Criança, bichinho, né? Também dá para dar floral para animais de estimação. E eles respondem muito rápido, porque não interessante. são que nem a gente, né? Que Sim, tá cheio assim de não está presa, crianças né? Eles são mais livres, né? Sim, e a gente fica preso à questão assim de crenças que É, foram reforçadas ao longo da nossa vida, né? aham, Então a gente, tu é isso e aquilo, tá, mas eu não sou só isso. Eu não sou só uma coisa, eu sou várias. sim, Então vamos deixar vir as várias coisas e trabalhar. Vamos olhar para a gente e dizer assim, não. Então o floral ele ajuda nesse sentido, mas ele é um complemento. Eu digo assim, ele vai trabalhar de uma forma adequada e dar uma resposta quando o cliente se compromete em falar. que Então ele bom. fala, ele traz, ele desabafa, ele troca. Por isso que é uma Então terapia eu fico floral, sempre né? Seria simplesmente fácil assim, só dar a receitinha, ir lá comprar e deu, não. Tem todo esse processo, né? Por isso que é uma terapia. as pessoas elas querem uma solução muito rápida. É, Ah, eu vou tomar um remédio. E às vezes não, às vezes é o processo. E às vezes o próprio processo é a cura, entende? exatamente. Então, assim, caminhar é de autoconhecimento. Caminhar é que é o importante, né? Que promove a questão da individuação, que promove Sim. a questão da autoaceitação, né? Que promove esse cuidado, né? E aí Aham, nos blinda de termos lá na frente doenças. Porque no fim dos ovos, o que a gente quer? Não adoecer, exatamente. né? Então, se a gente está com uma mente equilibrada, a nossa alma tá tranquila, nosso espírito está bem, então mente, corpo e alma, né? Então, assim, ó, Tá equilibrado, doença, tá tudo certo. aquela coisa assim de engolir muita coisa, sabe quando tu engole, Uhum. engole, fala Tu e vai guarda engolindo muita o coisa, tempo, né? Tu guarda muita coisa, assim, vai. isso, em algum momento isso a gente desconta depois, né? É, Desconta em comida,
Desconta, tu sabe bem, né? É, A eu gente estava eu desconta tava dizendo para o imposto. pessoal que, como do nutricionista também, que a terapia floral ela pode entrar como um trabalho complementar também para ajudar, porque às vezes é necessário trabalhar essa questão emocional. Sim, Não adianta, às vezes, é só dar a sim, dieta, lá prescrever o cardápio, o plano alimentar, às vezes ele precisa desse apoio também por fora, né? Aí também pode ser um é, trabalho complementar. sim, claro. É porque a gente sabe que a relação com a comida, ela não é uma relação só Às de vezes ela é alimentar. quase que totalmente emocional, né? É, tu alimenta muitas vezes a tua alma com isso, né? Ao invés de tu procurar um doce na tua vida, numa Aham. relação que tá incomodando, num perdão que tu tem que dar, Tu a gente pega tem que na se comida. perdoar, tem que perdoar o outro. Aí vai lá, pega um doce. É mais fácil, né? Aí aquela coisa, eu tô comendo doce, eu tô bem, agora eu tô satisfeita. Tá, mas é aquela relação ainda Mas que o tu não problema não resolveu. resolveu. Pode ter resolvido ali na hora, né? Mas depois vai passar aquela sensação, vai voltar o problema. É que eu digo assim, eu gosto muito dessa questão das coisas que vão pra sombra, né? O que a gente não trata, que vai indo pra sombra, né? Que a gente não gosta. Ninguém, né? Tem coisas na gente que a gente não gosta, mas ela tá na sombra. O que a gente não trata pode voltar depois contra Ah, nós em algum momento, uhum. né? Então, assim, é encarar, né? Então, às vezes a gente dá floral para a pessoa ter coragem. Tem um floral que é muito interessante, que é o agrímone. As pessoas que conhecem o agrímone têm muito medo daquilo, Hum. porque as pessoas já veem, "Ih, esse floral aí vai fazer eu chorar." Eu, falo, eu nunca dou agrímone sozinho, né? Quando eu percebo. Mas aquele floral que a gente dá para a pessoa Que abre, que né? ela quer. Sim, não, aquela pessoa tomou a grima, é aquela que está precisando porque ela não consegue lidar com as suas questões de uma maneira muito transparente, ela nem sabe. Então, assim, tá sempre bem, tá sempre brincando, mas no fundo ela não tá bem, ela sente uma Aham. tristeza, né? Então, o Agriman, ele trabalha essas questões de te dar coragem de tu olhar para dentro de ti e aceitar, né? E te aceitar como tu é. Então, assim, tu tem coisas em ti que tu não gosta, mas elas Sim. são tuas, né? Então, acolhe essas coisas, entra com essas coisas, trabalha, conversa, Tu consegue porque senão, modificar, né? sim, porque senão depois aí vira um monstro, né? E aí Exatamente. toma conta, e a gente tem que ser o seguinte, não, tu tá aqui, mas quem manda sou eu ainda, Exatamente. né? A Então, gente assim, eu tem. posso estar nervosa, mas quem manda sou eu. Mas eu não vou demonstrar meu nervosismo. Eu vou demonstrar que eu tô calma. Tô calmíssima, né? Mas é aquela coisa, eu tô no controle, né? Mas Exatamente. eu sei que tem um lado meu ali que tá incomodado com uma coisa. Mas a gente vai conversando até que chega uma hora que tá tudo certo, Sim. né? Então o floral ajuda muito nisso. Eu não lembro a pergunta original, mas enfim, né? A questão de o papel do Era o terapeuta e o papel do papel do terapeuta e do cliente. cliente. Isso. O cliente tem que se comprometer, tem que se observar, tem que ver como é que tá, se ele tá doente, tem que observar a sua doença, o que que Uhum. dói. Tá? Às vezes as pessoas, tem a dor de cabeça. Como é que é a dor de cabeça atua em ti, né? É muito mental, a pessoa que se cobra Sim. demais, a pessoa, né? Fica sempre pensando, sempre pensando, sempre pensando. Então a gente trabalha essa questão. Por que isso, né? Tá? Vamos dar uma acalmada nisso, vamos trabalhar, né? A questão é essa do tá sempre pensando, né? A gente É, tem a vamos ideia de que a gente pra tem que estar aprender a sempre. focar em uma coisa, se concentrar em uma. Cada coisa tem a sua vez, né? Isso, então é a gente acalmar tudo, sabe? E às vezes a gente não consegue, né? A gente vem no É, ritmo que a gente sabe assim, eu tenho que trabalhar, eu só sou importante se estiver trabalhando, tá, mas se eu não estiver trabalhando, né? exatamente. Assim, quem sou eu, né? E Quem agora sou eu? aconteceu muito, né? Isso das pessoas se verem só trabalhando e agora serem obrigadas a parar. O que que eu vou fazer sem meu trabalho? Tem que achar um outro rumo. Ah, né? Complicado. É Sim, complicado, sim, sabe? Mas é um momento rico, assim, de encontros, né? Encontro com a isso, gente a gente tem mesmo que também. aproveitar. Uhum. Então, o papel do cliente é importante. Eu quero deixar isso bem pontuado. Os O os nosso, dois têm que estar junto, né? os dois tem que trabalhar junto. Eu sou a companheira de viagem dos clientes. Né? Tô junto, quiserem, tô junto.
É que nem na né? nutrição também. Na nutrição, quando o cliente chega com o objetivo dele, ele também tem que fazer o papel dele, né? Eu posso dar o mais fácil para ele, eu posso dar. Agora, ele também tem que se comprometer, né? Sim, sim. Tem Se tiver uma. algumas perguntas ali, não tem como a gente. Não, tem a pergunta. As outras eu já vou responder. Como funciona as sessões, a gente já vai falar depois. E daí tem a Tá bom. pergunta se o floral é o mesmo que homeopatia. Bom, a homeopatia não é que é a mesma coisa. Por exemplo, o floral ele trabalha é o extrato líquido sutil da planta. A homeopatia são partes da planta maceradas, né? Então, o princípio deles é o mesmo, né? O Dr. Hahnemann, que foi quem criou a questão da homeopatia, trabalhou, ele foi um inspira... Dr. Bach se inspirou muito em Hahnemann, né? Então, ela tem o mesmo princípio de tratar a saúde da pessoa como um todo, né? Mas a forma de tomar é diferente. Tem remédios unicistas, então tu pode tomar uma vez só e deu. Ela trabalha de uma forma sutil também, né? E ela é muito a questão assim, o físico direto já sente, ele é mais direta, né? O floral ele é mais sutil, Aham. né? Mas um tratamento não interfere no outro. Eu só cuido quando a pessoa toma homeopatia, eu cuido o que ela está tomando para não entrar em conflito e eu conseguir identificar o que é que está trabalhando na pessoa, Sim, né? Mas não interfere. Então, assim, em síntese, a questão de trabalhar a pessoa como um todo é o mesmo princípio, né? É o mesmo princípio. Agora, ela age de maneiras diferentes, né? A sim. resposta, não, às vezes toma uma vez só, ela provoca algumas reações boas, enfim, mas muito físicas também, né? Mas Uhum. isso aí eu deixo para os homeopatas Sim, cada um com sua responder função, né? mais por dentro. Exatamente. É, daí tu já pode até responder que tu falou um pouquinho ali, né? Se existe alguma interferência com medicamentos, né? Até esses medicamentos que a gente toma pressão, esses outros medicamentos, ou o efeito colateral. Não, não, não tem efeito colateral, não tem nada disso. Eu até digo assim, às vezes tem cliente que a gente atende, que precisa fazer o tratamento químico, né? Precisa, e eu Sim. digo assim, olha, um acompanhamento com o psiquiatra, toma remédio, porque às vezes a questão é química, né? Então, Aham. essa questão toda de dizer, às vezes o cliente chega assim, não quero mais tomar Rivotril da vida, não vou mais tomar esses remédios antidepressivos, enfim, não, continua tomando, Aham. né? O teu médico que vai dizer se tu vai parar ou não, né? Com o tempo a gente sabe que pode tirar, mas não sou eu que vou dizer, Sim. né? Eu vou acompanhar o cliente, ele segue com o medicamento dele, psiquiátrico ou outro medicamento para alguma outra situação de física que ele tenha, mas ele não é uma Ele, questão assim, ele ele vai pode ir interferir, não. trabalhando, por exemplo, assim, o floral vai preparando no momento em que o médico disser para ele, olha, vamos deixar de tomar, vamos testar como é que tu fica sem. Aí, se ele já está tomando floral junto com o medicamento, vai já ajudando a trabalhar para por ele ficar sem o remédio, né? Me ajuda, mas é bem individual, isso é muito cuidado, a gente tem que ter com isso. Sim. Então, e o oral, junto com a terapia, dá o suporte que o cliente precisa para poder seguir até com o tratamento dele alopático, sabe? Uhum. Às vezes o cliente está tomando aquilo, já está enjoado, já está cansado. Às vezes o floral ajuda nessa questão do suporte, sabe? Porque Uhum. às vezes não dá para ignorar esse tipo de coisa, sabe? Sim. Então, às vezes a química é necessária. Então, muitas vezes eu mando o cliente, olha, vai procurar um Sim, vou médico fazer e o depois tu... complementar, né? Sim, exatamente. Eu estava falando isso antes, né? É uma prática integrativa e complementar, as PICs que a gente chama, né? Uhum. Respondendo a pergunta da colega lá, da moça que perguntou ali, é, com aromaterapia, tudo, elas são integrativas, né? Tratam a gente como um todo e complementares. Então, elas complementam o tratamento médico, Uhum. elas complementam o tratamento alopático, né? Mas elas não podem ser, tanto é que a gente nem fala mais alternativos. Ah, sim. Antigamente, assim, a terapia alternativa, e a alternativa dá aquela ideia de que, bom, é uma coisa ou De que outra. é, Não, exatamente. Agora, complementar já é elas, aquela coisa unida, né? Multidisciplinar, né? isso, então é cuidado da pessoa como um todo, né?
Então, eu não vejo de outra forma, assim, né? Eu digo assim, tem uma frase que diz assim, é melhor conhecer, no caso de doença, né? É melhor conhecer o paciente que tem a doença do que a doença que o paciente tem, Sim. né? Isso não é frase minha, isso é de um médico canadense. Então, assim, é isso. Então, vamos conhecer a pessoa, e aí vamos conversar com ela, vamos conversar com a doença dela, né? E às vezes leva tempo, porque a Sim. pessoa mesmo nega. Mas a gente começa indo por camadas, vai dando um floralzinho. A pessoa às vezes não sabe que tem, e isso é uma coisa que eu queria trazer. A gente pode trabalhar com cartas, por exemplo, figuras, né? Eu acho essa, por exemplo, isso aqui é uma figura de uma essência de Dr. Bach. Aqui são cartas, né? Tem várias. Isso aqui, às vezes, quando o cliente não está conseguindo se achar, Uhum. o que que a gente faz? O cliente pode escolher uma imagem, uma não, umas 5 imagens, cada essência, cada sistema tem seus baralhos, suas cartas, né, de imagens, e a pessoa tira, e quando ela tira, sai exatamente o que ela precisava. Ela se encontra ali, É, né? É aquilo que faz ela se encontrar. Daí ela começa a perceber, ah, eu sou assim, é igualzinho, ó, né? Daí ela percebe. isso aí a gente fez em cursos, né? Aham. Em cursos, Bem interessante. isso, e a pessoa tira, né, e vai. É, eu até ia te E, por perguntar exemplo, agora que tu pode até complementar, que a gente ia falar como é que é o teu atendimento, né? E tu usa essas cartas também, né? Para fazer o atendimento. isso, até teve uma pergunta ali da Cristina, né? Aham. Como Da minha amiga funcionam as Cristina. sessões? Isso, as sessões elas funcionam assim, são de 1 hora, né? A pessoa chega, entra, a gente faz toda a questão da conversa, escuta, né? E no final da consulta, né? A gente dá o quê? A gente verifica, identifica junto com o cliente qual a essência. Então, assim, Uhum. eu tenho na minha cabeça uma ideia, né? Daí eu falo para o cliente, olha, estou pensando nessas essências para tratar isso, isso e isso, tudo bem? Ou se às vezes está numa situação assim onde eu preciso me conectar melhor, então a pessoa sai e eu fico trabalhando essa questão comigo e, e, e faço, enfim, a fórmula daquele cliente, né? A fórmula dele, né? Então, e aí se eu tenho alguma dificuldade, a pessoa também, daí eu lanço mão das cartas. Ou essas cartas, sim, outras cartas também que eu uso, outros baralhos. E aí a pessoa, de acordo com o que ela tira, né, eu faço a fórmula dela. Quando eu trabalho, como eu tenho as essências de Dr. Bar, eu posso preparar as essências dos Aham. meus clientes. Eu tenho uma mania, assim, né? A pessoa daí dá um nome para a essência. Como é que nós vamos batizar a tua essência Fica agora? bem E sai, individualizado, né? e saem pérolas. É uma coisa assim, é gratificante, assim, né? E eles conseguem sintetizar tudo numa palavra, né? Às vezes eu falo, eu quero numa palavra, né? Então vamos chamar assim, eu posso, eu consigo, né? Então é rico A isso. Quando a sensação pessoa é diferente assim, se tu pegar o rótulo do floral e só olhar, ansiedade. Ah, é sim, totalmente diferente tu botar assim, eu consigo. Te dá mais aquela força extra, né? sim, porque tu tá sabendo que o teu tratamento ele tá, tu tá te cuidando, É pra ti percebe? É mesmo, né? diferente. Então aquilo é meu, é o meu momento. Eu vou tomar, vou me comprometer, vou tomar e vai dar tudo certo. Então, para vocês verem, assim, eu acho interessante, eu gosto muito dessa flor, né? E essa aqui é uma flor, uma essência chamada Honeysuckle. A Honeysuckle é uma essência do Dr. Bach que trabalha, e observem que beleza que é a imagem Essas dessa flores são flor. lindas, né? Todas elas têm a sua, né? Beleza. Eu até essa semana, né, trabalhei com essa essência aqui e observa como ela parece assim a mão. A gente fala assim, né? Eu me refere muito assim à questão do a mão de Deus, assim, sabe? É uma mão, né? Então ela parece estar segurando, só que observa que tem umas aberturas. Uhum. Ela quer segurar que não tem mais como segurar, né? Então, essa essência Honeysuckle, ela trabalha muito essa questão do que eu chamo assim para os meus clientes, vida, morte e vida. O que que precisa morrer para o novo nascer? Né? Então, a Honeysuckle é uma essência que está muito ligada, por exemplo, a pessoas que estão apegadas ao passado, Hum. né? Ah, no passado era assim, era tão bom, tá, mas
não vamos segurar isso, né? Deixa fluir a vida. Agora, Sim. vamos olhar daqui para frente, né? Daqui para frente, como é que vai ser? Né? Então, essa flor, todo o comportamento dela, ela foi avaliada, sistematizada, para trabalhar questões de desapego, de olhar para frente, não só para trás. Então, é uma Uhum. beleza só, né? Além de serem lindas, Sim. né? Então, tem várias, então, cada essência tem a sua Acho. imagem, né? Então, assim, isso aqui depois até posso passar para o pessoal. Elas são lindas, coloridas, né? São lindas, eu uso pêndulo também, né? A gente Hum. pendula para ver se aquela essência é mais adequada, se eu tenho alguma dúvida, né? Mas eu peço sempre permissão pro meu superior da pessoa para poder adentrar nisso, né? Porque Uhum. tem que ter muito respeito, né? A gente está lidando com o Sim. ser humano, né? Com as suas dores, com as suas questões, né? Ah, Então, é mais ou menos assim. Uhum. só mais uma pergunta para a gente. Como funciona depois da consulta? A pessoa, o cliente foi ali, consultou contigo, né? Aí tu já viu qual é o floral que ele vai usar. Como é que ele faz para conseguir esse floral? Que vocês, como é que faz, finaliza uma consulta? Não, a finalidade, finaliza assim, ou o cliente leva a essência, né? A receita, né? Para manipular, para mandar manipular numa farmácia. Aí ele vai lá, manipula, a farmácia de sua confiança, né? Ou dependendo, se eu trabalhar com fraude bar, eu mesmo faço, né? E trabalha, né, aquela coisa que eu disse, a gente batiza a essência do cliente, a É, fórmula do cliente, e aí o cliente faz, aí eu, no outro dia eu levo, né? A gente combina com o cliente de entregar, enfim, né? Ou ele faz na farmácia. Se eu trabalhar com outra, outro sistema, aí ele manda fazer, porque eu não tenho todos os sistemas, né? sim, Só tenho de doutor Bá. Doutor Bá tá ótimo, né? Mas às vezes tem cliente que tem responde que usar melhor que outros. o outro. É, é Isso bem interessante. de tu dar essa oportunidade da pessoa de tu mesmo fazer, às vezes, traz mais segurança até para o cliente, né? Do que ele fazer em qualquer farmácia, às vezes não conhece, né? Dando essa É. oportunidade, fica até mais seguro para ele, né? Eu digo que é sempre uma questão de energia, né? Eu estou Uhum. ligada ao cliente, né? Tá A gente conectada. estabelece uma conexão, né? Tem uma conexão ali, então nessa conexão eu tenho todo um espaço aqui na minha casa onde eu faço, onde tem os meus cristais que eu adoro, né? Então tem toda uma conexão que eu faço com o cliente na hora. Então não estou fazendo um floral com uma pessoa que eu não conheço, né? Uhum. É uma pessoa que confia em mim, né? Então eu faço com todo cuidado, com todo zelo para ela. E sempre tem uma coisinha que eu mando, uma frase, uma coisa assim que Sim. para o cliente ter A o sentimento motivação, da né? questão, é, a motivação. É Então um é carinho, né? mais isso. É um carinho, né? Ele se sente seguro contigo, ele sente que ele precisar, ele pode contar contigo, né? Sim, 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 é muito rico esse trabalho, é uma troca muito bacana, sabe? Quem trabalha com isso sabe, né? Uhum. É uma troca muito rica com as pessoas, né? Então, é um momento de aprendizagem, né? Então, a gente tem que se cuidar e as pessoas têm que ter a consciência do autocuidado, que é para não sofrer o físico. Quando a doença chega no nosso físico, é porque ela já deu algum recado antes, a gente não conseguiu E não perceber. É percebeu. alguma Uhum. coisa que a gente precisa mudar, entender, ouvir o que a nossa alma quer dizer. Sabe, a nossa alma, aquilo que tem pulso, aquilo que dá a vontade, que nos impulsiona para frente. Como é que está o Sim. nosso Eu escudo? acho Como é que que a a gente maior escuta isso? dificuldade do mundo atual, assim, né, da maioria das pessoas, é esse parar para ouvir internamente, né? Então, esse momento que a gente diz a quarentena é rico, porque a gente fala obrigado no sentido de obrigação, né? Mas é um momento que a gente até pode aproveitar justamente para aprender a olhar para o nosso interior, tá? Fazer essa parada É, fazer refletir como é que a gente está na parte interna. é. A gente não adianta, pessoal, a gente ficar parado e ficar ouvindo tanta notícia, ficar se preocupando tanto, É, né? É preciso a gente mudar o dial, assim, né? A gente ter um comportamento assim, temos que conhecer o que está acontecendo, saber, bom, se acontecer claro. comigo, como é que vai ser, ter consciência disso tudo
né, é aquela coisa, ninguém, eu digo assim para os meus clientes, né, ninguém tem que nada, né? Ah, tem que fazer agora, tá em casa, tem que fazer yoga. Tu tá em casa, tu tem que. Tem que Não, meditar. vai fazer. Tem que meditar. A pessoa ali é extremamente agitada. Vou botar ela a meditar no primeiro momento, não vai Não conseguir. vai. Né? Então, assim, é respeitar o ritmo da pessoa, Sim, ver o que ela gosta de fazer, o que ela se dispõe a fazer, né? exatamente. E o que não incomoda ela tanto. Então, ela vai seguir fazendo isso, né? Porque senão a pessoa acaba criando até uma obrigação da pessoa ter que fazer alguma Não coisa é porque está aquele em casa. prazer, e é ao contrário, a terapia, né, é floral, e a pessoa tem que ter a mudança prazerosa, não é aquela obrigação, né? Porque tem que ser pro Sim, bem dela, exato. ela tem que fazer isso por prazer, cuidar dela por prazer e não por obrigação, né? Se olhar, se conhecer, fazer alguma coisa, não fazer nada, né? Mas e Sim, também não sentir culpa por isso, né? exatamente. E eu digo, sim, a culpa é um dos sentimentos mais complicados que tem de se trabalhar, Uhum. né? É um dos Imagina. sentimentos mais complicados, mais difíceis, porque quem carrega a culpa tem um monte de craca para limpar, Culpa, né? Tem que mágoas, se né, ressentimentos. mas Então, imagina tu ter que resolver coisas lá de, ou até às vezes de criança, de coisas de anos atrás, né? é. Então imagina para limpar tudo isso, né? A, a dor é complexa, Uhum. né? A cura também é Sim. complexa, né? A cura não é rápida. É Uhum. isso que as pessoas precisam entender que é o processo. Elas querem É o coisas de processo de imediato, tomar mas cuidado, ó, é tomar o final, é acreditar. Que aos as pessoas me pouquinhos perguntam, vai perceber. as pessoas me perguntam assim, e se eu não acreditar? Sim. Vai funcionar? E vai funcionar. Só que se tu acreditar é melhor, né? Porque daí tu tá Ajudar. fazendo uma coisa pra ti, né? Então, assim, mas funciona igual. Sim, que Então, bom, né? sabe? É, porque ele atua, né? Porque tu vai ter Ele atua a em fórmula. A fórmula ali vai estar, independente se tu acreditar ou não, né? tu tá tomando, né? Exatamente. Mas é, é bom quando tu faz uma coisa que tu gosta, que tu sente à Sim, vontade, que tá confortável, né? Uma coisa é fazer uma coisa, tomar por obrigação, porque alguém mandou. sim. Aí não, né? Vai ter o efeito, mas a pessoa nunca vai atribuir Ou ela não vai ao sentir, floral. né? Não vai conseguir sentir também o efeito, né? Aí acontece aquelas coisas, aconteceu isso comigo, eu reagi assim, mas é porque tinha que acontecer mesmo, porque não sei o quê. Ah, nunca é atribuído ao floral ou ao Sim, trabalho que está se fazendo. E na realidade eles atuam, né? exatamente. Se tu der a criança, é fantástico. A criança tu dá, então a criança rapidinho responde, né? E adulto já demora um pouco mais por causa disso, né? Das Essas suas crenças, crenças, né? É. crenças E a gente limitantes. tem 10 minutinhos, vai ir para os 10 minutinhos. Aí tem uma última pergunta. Quais os outros modos de usar os florais? Aí teve uma pergunta lá no início, uma pergunta na Graça, ela colocou assim que ela usa bastante em óleos, né? É uma outra forma também de usar os florais. Sim, sim, exatamente. Tu pode usar a essência floral em óleos, tu pode usar a essência floral em pomada, creme. Eu até sempre sugiro, assim, tem um creme, sabe aqueles creme Nivea, azul, Aham. assim? Bem Tu neutro, pode né? misturar, Creme neutro. sim, neutro, azul, é. Tu pode misturar ali e passar no machucado. Por exemplo, tem o Star of Bethlehem, né? Que é a estrela de Belém, que é uma essência de traumas, que todo tipo de trauma. Tu pode passar na pomada e passar no teu machucado, né? Tu pode botar em aromatizadores de ambiente. Isso Hum, eu sugiro muito. A casa tá com algum problema, coloca no cheio aromatizador de... aquelas gotinhas. Já faz o trabalho Deixa. completo que já sente o cheiro já. Aham, exatamente, né? Então, é nessa. O pessoal usa É, muito, né? Por exemplo, em massagem, quando vai fazer massagem relaxante, tem aqueles cremes de massagem que já vem, que a pessoa pode pingar, né? Um pouquinho do floral ali. é, O floral que faça exatamente. relaxante, né? Que faça para a pessoa relaxar. Sim, sim. Tem uma pergunta ali que eu acho bem interessante, que é a terapia e tratamento com floral substitui a terapia tradicional? Não.
né? A terapia tradicional, a terapia floral é B, né? Sou eu B. A terapia floral, ela complementa a Uhum. tradicional. Se tu faz um tratamento com psicólogo, eu já atendo pessoas que fazem com psicólogo e que venham pegar o floral Sim. comigo, né? Então, a gente tem a conversa, mas ela pode seguir, ela não substitui. A diferença da terapia tradicional para a terapia floral é que a terapia tradicional, a terapia, né, a psicoterapia, ela trabalha, ela interpreta as coisas, ela vai, né? A terapia com floral, ela vai indo no ritmo, né, do cliente a ir caminhando com o cliente, assim, ou seja, considera o que ele fala, eu não fico, a gente não fica, não, nem tem conhecimento para isso, né? Uhum. Mas a gente tem experiência, experiência de lidar com as pessoas, né? Sim. Então, a gente tem aquela escuta igual, tudo, mas não tem as técnicas que o psicólogo tem, né? Não Uhum. tem teste, não Sim, tem isso, cada um faz né? do seu, seu trabalho diferenciado, né? Eu trabalho com psicólogas, né, que estão atendendo e estão me indicando pacientes para poder Sim, dar o remédio final. às vezes É bem, precisa. bem, sim, sim. Eu não sei se tu quer comentar algum caso, assim, se tu pode citar de algum cliente, sei, claro, sem dizer nome, nada, mas assim, de que tu veja que, sentiu isso e aí melhorou, não sei se tu quer comentar alguma coisa. Pois é, tem tantas situações ricas. As meus clientes, a maioria são moças, mulheres, né? E então, assim, o que que eu diria, né? A busca por se conhecer, se aceitar, é uma coisa que eu observo muito, e a questão da coragem. Então, tive várias situações onde o cliente começou com uma questão de um trauma, uma perda, por Aham. exemplo, lutos, né? Já peguei situações de luto, onde a pessoa achou que não ia conseguir vencer, não ia conseguir seguir, e ao passado, assim, né, uns 2 anos, está lidando com o luto, se lida com o luto, se aprende a conviver com a falta, com mais coragem, né? Então, isso é uma coisa que se percebe. Então, todas essas emoções que a gente Tu tem, tinha me contado uma é, vez o caso da pessoa, por exemplo, da autoescola, que não conseguia fazer autoescola, né? Não passava do sim, teste. isso já peguei algumas situações, principalmente de jovens, né? Que tentando fazer autoescola não consegue, uma prova difícil não consegue. Então, às vezes, a gente dá uma mexida aqui, dá uma mexida ali, acerta o floral, né? E uma coisa também importante falar, não existe floral certo ou errado. Se eu der um floral que não era o mais adequado por uma situação Aham, que foi levada, não vai só surgir o efeito que a gente queria, mas não vai fazer mal também. sim. Então, essas questões de mudança, vou fazer isso, vou fazer uma prova, preciso me concentrar, tem toda a diferença. Né? Então, é muito bacana, isso a gente percebe. E aí, claro, as pessoas às vezes demoram, e aí, quando começam a tomar o floral e mudam alguma coisa que passa na prova, é fantástico, é bem Que boa, legal. né? Legal. Então, a gente só precisa ter contato com a gente, sabe? E Sim. esse contato, a gente precisa limpar todo esse ruído que tem nos nossos ouvidos, na nossa cabeça, limpar para poder ouvir, porque a nossa alma veio, ela sabe a que veio, ela sabe o que veio fazer aqui, Aham, né? E quando a gente entende o nosso propósito, que fala assim, bom, é isso, aí o negócio só flui, né? Aí a gente não se preocupa, porque o objetivo ainda, né, do autoconhecimento, de promover a mudança, é que a pessoa se encontre e que não tenha doença. Que sim. ela consiga viver, consiga viver bem, passar pelos ritmos da vida, pelas estações da vida que todos nós vamos passar, mas passar de uma forma segura, confiando em si, né? Cada um confiando em si. Então é isso que proporciona a terapia. Sim. E os florais aqui, né, ajudando muito nesse processo. A gente ainda tem 5 minutinhos. Se o pessoal tiver mais alguma pergunta, pode aproveitar. Se tu quiser colocar mais alguma coisa, ou mostrar alguma, alguma coisa dos teus florais, das tuas essências.
Aqui a Graça também colocou, por exemplo, a floral tem álcool na dissolução da essência, ela tem um componente alcoólico muito pequeno, né? A gente coloca no vidrinho um pouco assim do brand, né? Eu uso de gengibre, né? O licor de gengibre, né? Então, ele é um conservante que é para a pessoa poder deixar, mas não precisa deixar em geladeira nem nada disso, né? Eu coloco. Quando é criança, eu ponho só a água, né? Água Aham. mineral, né? E aí tá tudo certo, né? E boto essas gotinhas aqui, 2 gotinhas de cada essência, que eu tenho que trabalhar num frasco de 30 ml, a pessoa toma. É criança, eu não boto o conservante brand, né? Eu coloco só a água e as gotinhas, né? Sim. Então, esse álcool, ele é bem dissolvido, né? Então, não causa muitos, não causa nenhuma dependência, né? Eu tinha muito tempo atrás, tive uma situação que me chegou assim, uma pessoa que foi mandada, enfim, e ela bebia bastante, ela tinha uma situação bem interessante, bem querida, tudo. E aí começou a tomar o floral e disse que estava se sentindo mal e por causa do teor alcoólico que tinha na essência, né? Mas não era, né? A gente sabia, aí tem que mostrar para a pessoa tudo isso, né? Mas Aham. enfim. Teria uma outra pergunta Aqui é ali que questionou, que estava te perguntando como que os florais, tu trabalhando com os florais influenciou na tua vida. Nossa, linda essa pergunta. Como o trabalho com florais influenciou a tua E, trajetória e a forma de lidar com o mundo e as pessoas? Muito, muito linda essa pergunta, B, né? É, eu diria assim que me tornou uma pessoa mais completa, né? No momento que eu vejo as pessoas, e eu sou muito grata por todas as pessoas que compartilham e compartilharam suas dores comigo. Eu me sinto uma pessoa grata, muito, 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 porque eu guardo todas as histórias que eu ouço dentro de mim, né? E me ajudam, né? sim, E a gente acaba compartilhando coisas. Então eu vejo o mundo com uma realidade, né? Como se apresenta. Amo o que eu faço, amo. Eu amo tudo que eu faço. É que eu digo assim, né? A Cristina está aqui também. O meu trabalho, eu amo isso que eu faço, eu amo escutar, eu amo trabalhar com pessoas, é uma coisa que eu sempre gostei, é uma coisa que me deixa angustiada só, é eu não ver pessoas, aí eu não uhum. escutar pessoas, não trabalhar. Isso é uma coisa que me complica um pouco. Mas eu trabalho com isso também em mim, né? Faço a minha terapia, tem tudo isso, né? Lido com as minhas Que nem questões tu para falou, poder né? auxiliar. Esse trabalho com florais equilibrou a tua parte como gerente, né? Como gerente administrativa, ajuda a equilibrar também nesse sentido. Sim, eu consigo levar as duas coisas, às Sim. vezes é puxado, e esse trabalho outro que eu faço, que às vezes eu vou em algum lugar, dou palestra, trabalho com a roda de flores, que eu batizei de roda de flores, que na maioria são mulheres. A gente compartilha ideias, a gente compartilha coisas de mulher, né? Sim. Então a gente troca isso e sai uma energia tão boa que parece que tu consegue tocar, né? Então tu tá ali envolvida com isso tudo e tu toca. Então eu vou em empresas, né? E onde tem mais essa abertura, né, para terapia holística, né, para terapia complementar, e é rico, né, a troca que tem. Então isso me tornou Sim. mais humana ainda. Então trabalhar com isso, B, me tornou mais humana ainda, né? E é maravilhoso isso. Então, Ali tu tu usa vê o floral que para está não te entrando sentir aqui. carregada? Como? Tu usa o Hã? floral para não te sentir carregada? Tinha uma pergunta ali. A gente É tem, carregada? Como carregada? Olha, acho pesada, eu. né? A sentido de pesado, acho. Mas eu não me sinto pesada pelas questões que eu Aham. ouço. Tem situações de histórias de vidas lindas, lindas, né? E às vezes o cliente chega e diz, hoje vai ser um horror, né? Hoje eu vou te falar e vai ser. E aí eu começo a ver, digo, nossa, que lindo isso. É doído, Já vou nos mas olha que cortar daqui a pouco, oportunidade. Rose. Já vou nos cortar daqui a pouco. Eu vou te agradecer Ah, a vocês oportunidade. cortam, é? Nos corto direto. Ah, Eu vou vocês te cortam? Eu não agradecer. sabia. Ai, gente.
Aqui uma perguntou ali, a consulta mensal pode ser uma única sessão? Depende do Depende. cliente, né? Tudo depende, né? E um beijo para esse povo que entrou aqui. Obrigada a presença de todos, te agradecer pelo bate-papo. Obrigada. Sim, eu não sabia que live cortava a gente. É 1 hora, eles cortam a gente. Olha só que coisa. Então,